52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por André Maciel. Livro de Joel. Estrutura do livro. Joel traz uma mensagem poderosa sobre o dia do Senhor, um tempo de juízo, mas também de restauração. O profeta utiliza a imagem de uma devastadora praga de gafanhotos como metáfora do castigo divino, chamando o povo ao arrependimento sincero e anunciando a futura abundância espiritual prometida por Deus. O livro de Joel tem 3 capítulos, em algumas tradições 4 capítulos, e pode ser dividido assim. Bloco 1. Juízo e chamado ao arrependimento. Joel capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 17. Descrição da praga de gafanhotos como símbolo do juízo. Convocação ao jejum, lamento e arrependimento coletivo. Chamado aos sacerdotes e ao povo para se voltarem ao Senhor. Bloco 2. O dia do Senhor e a salvação prometida. Joel capítulo 2, versículo 18 ao 32. Deus responde ao arrependimento com promessa de restauração agrícola e prosperidade. Anúncio da grande efusão do Espírito Santo sobre toda a carne. Sinais cósmicos antecedendo o dia do Senhor. Bloco 3. Juízo das nações e restauração final. Joel capítulo 3, versículo 1 ao 21. Julgamento das nações inimigas no Vale de Josafá. Proteção e libertação para o povo de Deus. Promessa de restauração plena, abundância de bênçãos e presença eterna do Senhor em Sião. Temas principais de Joel. O dia do Senhor, juízo e esperança. Joel introduz o conceito central do dia do Senhor, um tempo em que Deus intervirá na história para julgar o pecado, mas também para trazer restauração. Ele mostra que o juízo não é apenas destruição, mas também um chamado à mudança e à preparação para a salvação. O arrependimento como porta da restauração. A praga de gafanhotos e a seca são vistas como instrumentos de disciplina divina. Porém, a solução não está em estratégias humanas, mas em um arrependimento genuíno, expresso em jejum, oração e mudança de coração. Joel insiste que Deus é misericordioso e responde quando seu povo se volta a Ele. O derramamento do Espírito sobre todos. Um dos pontos mais proféticos e universais do livro é a promessa do Espírito Santo sobre toda a carne. Essa promessa quebra barreiras de idade, gênero e classe social, apontando para um tempo de inclusão e capacitação espiritual que se cumpre no Pentecostes. Em Atos capítulo 2. O juízo das nações. Joel mostra que Deus não apenas disciplina seu povo, mas também julga as nações que oprimem Israel. O julgamento no Vale de Josafá é símbolo de justiça divina universal. Ninguém está acima da lei de Deus. A restauração e a presença de Deus em Sião. O livro termina com uma visão de restauração plena, abundância de vinho e óleo, fertilidade da terra e a promessa de que o Senhor habitará em Sião. Isso aponta para uma esperança messiânica, onde a presença de Deus será definitiva entre seu povo. Em resumo, Joel conecta juízo, arrependimento, Espírito Santo, justiça e restauração, revelando que o plano de Deus vai além da correção. Ele conduz seu povo para uma renovação espiritual e uma esperança futura. Mensagem central do livro de Joel. O livro de Joel apresenta o dia do Senhor como uma realidade inevitável. Um tempo em que Deus age para disciplinar seu povo e julgar as nações, mas também um tempo de esperança para aqueles que se arrependem. A praga de gafanhotos não é apenas uma catástrofe natural, mas um sinal profético do juízo divino, um alerta para que Israel abandone sua indiferença espiritual e retorne ao Senhor. Joel mostra que a resposta de Deus ao arrependimento não é apenas o perdão, mas uma restauração completa. A terra volta a frutificar, o povo é fortalecido e a presença divina se torna palpável. No entanto, a mensagem não se limita a Israel. Quando Joel anuncia o derramamento do Espírito sobre toda a carne, ele abre uma visão que alcança todas as gerações e povos. Essa promessa, cumprida em Pentecostes, revela que Deus deseja uma espiritualidade inclusiva, viva e transformadora, acessível a todos que invocam o seu nome. Por fim, Joel afirma que o juízo das nações será definitivo, mas que a restauração de Sião trará paz, abundância e a presença eterna do Senhor entre seu povo. Assim, a mensagem central é clara: o dia do Senhor não é apenas ameaça, mas também promessa, não apenas disciplina, mas também renovação.
Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29. Este é o coração do livro de Joel, e um dos textos proféticos mais citados do Antigo Testamento. Joel anuncia um tempo em que o Espírito de Deus não estaria restrito a reis, profetas ou sacerdotes, mas seria derramado sobre toda a carne, homens e mulheres, jovens e idosos, livres e servos. Essa promessa representa a democratização da experiência espiritual, tornando todos aptos a viver em intimidade com o Senhor. O cumprimento inicial dessa profecia ocorre em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando Pedro declara que o que estava acontecendo era a realização das palavras de Joel. Mas ela também aponta para uma realidade contínua. O Espírito Santo está disponível a todos os que creem, capacitando para viver, testemunhar e transformar o mundo ao redor. Essa passagem revela que a restauração prometida por Deus não é apenas material ou política, mas sobretudo espiritual, uma renovação interior que transforma corações e comunidades. Principais lições do livro de Joel. Toda crise pode ser um chamado de Deus. A praga de gafanhotos em Joel não foi apenas desastre natural, mas um despertador espiritual. Assim também, crises em nossa vida podem ser convites divinos ao arrependimento e à mudança de rota. O arrependimento genuíno abre caminhos de restauração. Joel não pede apenas jejum ou lamentação externa, mas rasgar o coração e não as vestes, conforme Joel capítulo 2, versículo 13. A lição é clara. Deus responde a um arrependimento profundo e sincero com perdão e abundância renovada. A presença de Deus é mais valiosa que qualquer prosperidade. O livro mostra que colheitas e fertilidade da terra são bênçãos, mas a verdadeira restauração é Deus habitar em Sião, no meio do seu povo. O essencial não é o que temos, mas quem está conosco. O Espírito Santo é para todos. Joel antecipa o Pentecostes, ensinando que a promessa do Espírito rompe barreiras sociais, de gênero e de idade. A vida espiritual não é privilégio de poucos, mas um presente universal para todos os que invocam o nome do Senhor. Deus é justo juiz entre as nações. O julgamento no Vale de Josafá nos lembra que Deus não tolera injustiça internacional. Ele vê a opressão, a exploração e o abuso de poder, e garante que cada nação e cada pessoa prestará contas diante dele. Esperança além do juízo. Mesmo após a disciplina, Joel anuncia tempos de alegria, fertilidade e paz. A lição é que com Deus, o juízo nunca é a última palavra. A restauração sempre está no horizonte para quem se volta a ele. Aplicação prática do livro de Joel. Encare crises como oportunidades de despertar espiritual. Quando algo devasta sua vida, perdas, doenças, instabilidades, ao invés de ver apenas destruição, pergunte: o que Deus está querendo me ensinar ou realinhar aqui? Assim como Israel, podemos usar a crise como ponto de retorno ao Senhor. Pratique arrependimento genuíno. Joel pede para rasgar o coração e não as vestes em Joel capítulo 2, versículo 13. Isso significa ir além de gestos externos. É examinar o coração, admitir erros, pedir perdão e mudar atitudes. Essa postura abre portas para a restauração em qualquer área. Valorize mais a presença de Deus do que as bênçãos. Prosperidade é passageira, mas a promessa central de Joel é: o Senhor habita em Sião. Na prática, significa cultivar a comunhão diária com Deus acima de ganhos materiais ou reconhecimento humano. Viva cheio do Espírito Santo. A promessa de Joel capítulo 2, versículo 28, foi cumprida em Atos capítulo 2 e continua válida. Todo cristão tem acesso ao Espírito, sem distinção. Praticamente, isso implica depender do Espírito para decisões, relacionamentos e ministério, não apenas para experiências emocionais. Confie que Deus trará justiça às nações e às pessoas. O Vale de Josafá mostra que ninguém escapa do tribunal divino. Essa certeza nos dá paz. Não precisamos nos vingar porque Deus é juiz justo. Nossa parte é agir com integridade. Alimente esperança mesmo em meio ao juízo. Joel fecha sua mensagem com abundância, colheita e paz. A aplicação é clara. Em qualquer disciplina ou deserto que vivemos, Deus sempre reserva um futuro melhor. A restauração é parte do seu caráter. Conclusão.
O livro de Joel nos lembra que nenhuma crise é final quando colocada diante de Deus. O dia do Senhor não é apenas anúncio de juízo, mas também convite ao arrependimento e promessa de renovação. Joel mostra que a restauração não vem de soluções humanas, mas da misericórdia divina que responde a corações quebrantados. Ele aponta para o derramamento do Espírito Santo como sinal da nova era de Deus, onde todos, sem distinção, podem experimentar sua presença e poder. A mensagem é clara: o juízo é real, mas a esperança é maior. A disciplina é dura, mas a graça é abundante. Frase de encerramento. O coração que se rasga diante de Deus se torna o lugar onde o Espírito Santo habita e a esperança floresce.